noite. Good noite. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos dar início à nossa aula de escola bíblica. E, como sempre, com louvor e oração. Sim. Não é? O que é que tu achas? E aos meus passos. Oh, que maravilha. O que nós pedimos a Deus é para nos guiar, para nos orientar, sobretudo no estudo de hoje, porque é um estudo um bocado, vai aquecer, não é? Então é o que nos oriente, nos guie, nos ilumine e que nos dê entendimento das Escrituras para nós podermos cada vez mais estar por dentro da vontade do Pai e do que é que nos rodeia, de onde é que viemos, para onde é que vamos, onde é que estamos, e vai nos ajudar a muita coisa. Acho que a Escola Bíblica tem vindo a ajudar, já tem vindo a ajudar, não começou a ajudar comigo, começou, já cá estava, não é? Só que, pronto, agora é naturalmente, um prega de uma maneira, outro ensina outra coisa, mas tudo contribui para o nosso crescimento espiritual. Amém? Muito bom. Glória a Deus. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração, livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero estar junto a ti. Quero estar junto a ti. Tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero ser como tu. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero ser como tu. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Aleluia. Senhor. Vamos adorar a Deus em línguas. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado por estares no nosso meio, por estares onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque é a tua presença que nos ajuda, que nos fortalece, Senhor, que nos garante, Senhor, que tudo o que fazemos é para a tua honra e glória. Obrigado, Pai. Obrigado porque no abrir da boca daquele que pregar, daquele que ensinar, será notória a palavra, o mistério da palavra, o mistério do Evangelho, Senhor, para que possa servir de edificação para todos aqueles que ouvem, os que estão presentes ou os que estão a ver através do vídeo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela iluminação que Tu nos dás no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, em relação à Tua palavra. Nós já temos a revelação, agora só precisamos ser iluminados, Senhor. Que a Tua palavra faça sentido nos nossos corações, nas nossas mentes também, que nos ajude a transformar a nossa mente e a transformar a nossa vida, o nosso ser, Senhor.
Em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra que penetra até mais íntimo do nosso ser. Separa a alma do espírito das juntas e medulas, Senhor. E obrigado porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Muito obrigado, Senhor. Com ela nós não andamos às escuras, com ela não andamos em trevas, com elas não andamos em dúvidas. Com a Tua palavra nós andamos em fé, andamos em certeza e andamos em firmeza, Senhor. Perseverando até ao final, como Tu dizes na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela salvação que Tu nos concedeste pela graça. Obrigado pela redenção que há em Cristo, que há no Teu sangue, Jesus. Obrigado porque Tu nos fizeste cidadãos do céu, Teus filhos, da Tua família, mais que vencedores, reis e sacerdotes, santos e justos. Muito obrigado, Pai, por tudo o que Tens feito por nós, estás a fazer e vais continuar a fazer até ao fim. Porque aquilo que Tu começaste, Tu vais acabar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Se calhar eu vou pôr aqui uma cadeira aqui perto. Vais ficar por aí, não é? É, eu vou buscar. Caso seja necessário sentar. Ora bem, hoje vai aquecer, como já viram, não? O tema é o inferno. Isto vai aquecer. Ora bem, é importante quando nós damos estes estudos desta natureza, que já levantaram alguma celeuma no primeiro dia logo, tudo porque nós aprendemos coisas, mas nunca aprendemos em profundidade, nunca aprendemos com substância, com conteúdo, com contexto. Nunca aprendemos. Aprendemos o que era o inferno, falou-se no inferno, mas nunca se fez uma abordagem no Velho e no Novo Testamento para saber de onde é que vem esta palavra inferno, de onde é que deriva e o que é que ela significa na verdade. É uma palavra que, por causa dos ensinamentos errados, provoca em nós um sentido pejorativo. Um sentido totalmente negativo, quando ao mesmo tempo o inferno, tanto é um lugar, eu fiz aqui um diagrama que vai estar depois ali também no ecrã, um diagrama muito simples, são 3 retângulos que compreendem 3 compartimentos diferentes, mas que se complementam. Para começar, inferno o que é? É o mundo dos mortos. Quando você ouvir falar em inferno, significa o lugar dos espíritos desencarnados, neste caso dos mortos. Ok? Uns que estão para condenação e outros que estão à espera da salvação, à espera da redenção, da ressurreição dos mortos. Por isso é que quando se fala no inferno só a nível de condenação, está errado, está muito só para o lado negativo. Mas o inferno compreende o lugar do consolo, o lugar da tormenta e um abismo no meio onde estão os demónios amarrados. E vamos por partes. Significa também inferno, lugares baixos ou mundo inferior. É o que significa a palavra inferno. A palavra inferno deriva do latim, foi na tradução da Vulgata, quando se traduziu dos originais, tanto do grego como do hebraico, foi a palavra que eles traduziram em latim, por isso é que nós temos hoje a palavra inferno, mas o significado significa lugares baixos ou um mundo inferior, que compreende o mundo dos mortos. Os mortos vão para um lugar, certo? Tanto os não crentes ou os ímpios, como os crentes também vão para um lugar. E é isso que nós vamos ver. Não há nada melhor que a palavra de Deus, porque ela sempre nos esclarece e responde às nossas dúvidas. Muito bem. Eu queria então, a 2 de Pedro 2,4. Ora bem, está aqui, 2 de Pedro 2,4. E vocês estão aí a acompanhar-me com os versículos, não é? 2 de Pedro 2,4. Eu vou lendo. Diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno,
os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Quando se fala aqui em inferno, esta palavra inferno é traduzida do grego a palavra tártaro, ok? A palavra que eles usam é a palavra tártaro. É uma palavra que significa também inferno, mas significa o abismo mais profundo onde estão presos os demónios à espera do juízo. A Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos, não é? E vai haver, os tronos estão preparados para no dia do juízo sentar-se aqueles que estarão sentados nesse trono e irão julgar os anjos, tanto os caídos como os outros. Os anjos serão julgados. E é assim, não é o que está escrito. E eles, para esse efeito, para serem julgados, estão presos num lugar reservados para esse juízo. Ok? Quando nós começamos a entender isto, você vai ver que de repente há coisas que começam a fazer sentido. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que um dia irá um anjo, aliás, o diabo irá ficar amarrado no abismo durante 1000 anos e vai lá estar nesse lugar. Qual é esse lugar? É este que nós estamos a falar. É um lugar de prisão dos demónios. É lá que eles estão. E é exatamente este abismo que separa o lugar do tormento do lugar do consolo. Para isso nós vamos a Lucas 16. Também havia um versículo que é Judas 1,6, mas para não estar a insistir muito nesta parte do Tártaro, que é o abismo, vamos passar para Lucas 16, que é o texto de base para nós entendermos mais acerca desta doutrina. E você pode dizer assim, pastor, mas pode-se considerar o inferno como uma doutrina? Pode e deve. O inferno não é. O inferno é um lugar real, existe, e é uma doutrina, porque ela tem a ver com a salvação e com condenação. Então, tem a ver com o juízo. Jesus, quando ensinava, e existem os fundamentos da doutrina cristã, um dos fundamentos, são vários, um deles é o juízo eterno, a ressurreição dos mortos. Portanto, quando nos fala de inferno, estamos a falar de ressurreição dos mortos. É uma palavra assim um bocado arrevesada. E então, quando se fala de ressurreição, o inferno tem a ver com isso. Quando alguém diz, pastor, mas o inferno não é condenação, não, lá está. O inferno tem a ver com o lugar de tormento e o lugar de consolo. Ambos estes dois lugares são transitórios, não são definitivos. Tanto o lugar de tormento é transitório como o de consolo, porque eles aqui aguardam a ressurreição dos mortos, a última. Essa ressurreição irá ser ressurreição para a vida ou para a morte. Porque os mortos que ressuscitaram sem Cristo irão ressuscitar para a segunda morte. Não é uma coisa muito agradável, mas é verdade. Mas, ao mesmo tempo, neste lugar inferior da terra, já vamos ver que é no seio da terra, tem outro lugar que é o lugar do consolo, que é separado apenas por um abismo, onde aqui os mortos estão a aguardar a ressurreição final para a salvação eterna, para viverem eternamente com Cristo. Os irmãos estão a entender? Daqui, com certeza, muitos irão ressuscitar para encontrar Jesus nos ares, no arrebatamento, ok? E depois irá a seguir, consequentemente, o juízo final e eternamente iremos viver com Cristo. Portanto, quando se fala de inferno é uma doutrina que tem que se entender, porque podemos dizer que todos os que já morreram em Cristo, ou todos os que já morreram sem Cristo, estão neste lugar, que é nos lugares inferiores da terra. De um lado, o lugar de tormento, o lugar de consolo. Vamos então a Lucas 16, versículo 19. 16, versículo 19 a 31. Eu vou ler. Espera aí, enganei-me. Lucas. É 16, perdão. Eu pus no 15. Lucas 16, está aqui. 16, versículo 19. Exato. Diz assim: Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo
e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Eu não sei se a tradução já é igual. Pois, esta é uma outra tradução, mas não importa. Prossigamos. E vinham lamber as úlceras. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Quando se fala em seio de Abraão, as pessoas pensam, é um lugar. Não, não é. O seio de Abraão não é um lugar. O seio de Abraão é o lugar junto a Abraão. Ok? Não se chama aquele lugar o seio de Abraão. Não. Os mortos que morreram na esperança de Messias foram ter com Abraão. Assim como Jesus saiu do seio do Pai, do seio porque estava junto do Pai, ele saiu, veio a esta terra, nasceu, fez-se homem. Assim também o mendigo foi ter com Abraão no lugar onde ele estava, que era neste lugar aqui, o lugar de consolo, ok? Lá no interior da terra, nas partes baixas da terra, ao lado do lugar de tormento que já vamos ver. E veio para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aqui inferno refere-se a Hades. É preciso notar que inferno é uma palavra latina que significa o mesmo que significa Hades no grego e o mesmo que significa Sheol no hebraico. Portanto, no Novo Testamento nós temos referência muitas vezes a Hades, outras vezes a Tártaro, que já disse, foi logo o primeiro versículo ali, outras vezes a Guiena, que é o inferno de fogo, já vamos ver de onde é que isso deriva. E quando se fala de inferno, temos 3 palavras, no latim, no grego e no hebraico. Latim, inferno, grego, Hades e no hebraico, Sheol. Ok? Isto é só para nos começarmos a situar. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava no seio de Abraão, estava junto de Abraão. Ok? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, por ele, respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir antes que ressuscite, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E é bem verdade. Quando as pessoas não querem, não é um morto, não é um milagre que pode dissuadir alguém. E nós já temos infelizmente, este testemunho de pessoas que veem milagres à frente, veem testemunhos, veem curas, veem várias coisas à frente deles e continuam a não acreditar. Não é isso que os faz crer. Eu digo que só há uma coisa que os pode fazer crer, é Deus. Se Deus não nos fizer crer a nós, não nos puser fé em nós, se Deus não nos tiver dado vida, se Deus não tivesse acordado, ressuscitado com Cristo, se Deus não nos tivesse dado a fé para o arrependimento, nós ainda hoje não estávamos aqui. Estávamos atrás dos nossos problemas e a criar problemas a todos e a nós próprios. Isto é a realidade. Mas Deus, aprove Deus, a graça de Deus, acordar-nos, ressuscitar-nos juntamente com Cristo, dar-nos vida quando nós estávamos mortos, e dar-nos o arrependimento para a gente e a fé para acreditarmos. E és-nos aqui hoje. Amém? Portanto, não era um milagre que nos fazia acreditar. Porque teimosos como nós éramos e como os outros são, não é milagres. Portanto, se o Abraão disse logo assim, olha, ouçam-nos, ouçam os profetas e Moisés. Era na altura o que havia, a lei e os profetas. Ouçam-nos. Porque se eles não nos ouvirem, nem tão pouco se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. E era verdade. Mas aqui,
esta parábola que eles dizem que é a parábola do rico e do Lázaro. Muitos creem que não é uma parábola por várias razões. Porque numa parábola normalmente não aparecem nomes próprios de ninguém. Normalmente não aparece. Quando se fala de parábolas do semeador, o semeador não tinha nome, da ovelha perdida, a ovelha também não tinha nome, e o pastor também não, que foi à procura dela, da mulher que andou à procura da dracma também não tinha nome, porque são figuras que Jesus usou de exemplo para falar de verdades espirituais. Okay? Neste caso, esta é uma história que supõe-se que seja real, primeiro porque há nomes aqui envolvidos de pessoas reais e nomes de lugares que são reais também. O que Jesus queria mostrar aqui é o lugar para onde se vai, onde vão os ímpios e o lugar para onde vão os justos. Já disse alguma coisa que não devia? Não, às vezes... tocou. Dá-lhe com o martelo. Às vezes posso ter dito alguma coisa porque fiquei a pensar. Então Jesus quer aqui contar uma história, penso eu que seja verídica, porque está-se a falar de lugares reais, lugares que existem, que Jesus quer mostrar, e de pessoas reais também. O Lázaro tinha um nome, era um mendigo. Porquê é que o Lázaro tinha um nome e o rico não? Porque normalmente aqueles que não querem saber nada de Deus nem sequer têm direito a nome. Sabia disso? Isso é a verdade, porque é que não está o nome do rico. Mas estava lá o do Lázaro, pobrezinho, mas era alguém que temia a Deus, que acreditava e estava na esperança do Messias. Era alguém que morreu na esperança do Messias. Aliás, como todos que morreram antes de Cristo. Todos que morreram antes de Cristo, que acreditavam na vinda do Messias. Estamos a falar de Moisés, estamos a falar de Abraão, estamos a falar de todos os santos e patriarcas do Velho Testamento. Eles morreram com a esperança da vida eterna. Na esperança que Deus um dia iria resgatá-los. Portanto, esses que morreram nessa esperança, para onde é que foram? Para um lugar, disse o Abraão é que falou, ali naquele lado, disse, o rico está no lugar de tormento, tu estás em tormentos, mas este aqui está em consolo. Portanto, há um lugar de tormento, que é onde estava o ímpio, há um lugar de consolo, e como o Abraão disse, e há um abismo posto entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para ali não podem, nem os de lá passar para cá. Ponto final, parágrafo. Está explicado o diagrama do inferno, o diagrama das partes baixas e inferiores do mundo dos mortos, do mundo dos espíritos encarnados, que estão transitoriamente à espera de qualquer coisa. Os do tormento estão à espera do juízo e da condenação, porque não tem apelo nem é grave, não tem hipótese, eles ressuscitarão para a morte eterna, enquanto que os justos que morreram na esperança do Messias, estão na esperança de ressuscitar para a vida eterna. Não para a condenação, mas para a vida eterna. Entendido? Eu acho que não é difícil. É só uma questão de nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração para um ensinamento da palavra que vem na Bíblia, que nunca se explorou, nunca se estudou, nem estruturou o ensino para explicar estas pequenas coisas, e ficamos toda a vida a pessoa a pensar que a pessoa morre, vai para o inferno, que não tem Deus, e o que não tem Deus vai para o céu. Não vai, não. Não vai para o céu. Agora não vai, há de ir. Os irmãos também entenderam. O céu é uma promessa que Jesus disse, eu vou e vou preparar lugar. Nem sei se já deve estar preparado em princípio, né? Mas eu não sei se está, se não está. Também não me interessa. Só sei é que no céu é para onde vão todos aqueles viver com Cristo eternamente, não só os que morreram na esperança de Cristo, como aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier buscar. Posso ouvir um amém? Entendido? Portanto, ninguém vai daqui para o céu. Nem Jesus foi. Jesus, quando rendeu o seu espírito, estava na cruz do Calvário, ele não foi para o céu. Onde é que ele esteve? Teve 3 dias no inferno, 3 dias no Hades, 3 dias ali, naquele lugar transitório, onde ele pregou aos espíritos em prisão, por exemplo. Ainda podemos ver aqui João 1,18. Por favor, vamos ver aqui num instante. João 1,18. João 18 é para explicar que no seio de Abraão não é um lugar, mas sim um lugar que significa estar junto de... João, está aqui João 1,18.
Só deixar essa parte aqui esclarecida também. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Está no seio do Pai. O seio do Pai, claro que é um lugar, é no seio do Pai, mas significa estar junto ao Pai. Assim como também o Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão, foi para junto de Abraão, ok? Onde estava Abraão e os santos do Velho Testamento na esperança da ressurreição, e lá estarão guardados até o dia. Muito bem. Atos 2:27. Vamos por partes. Atos 2:27. O próprio Jesus sabia de antemão o que estava escrito até penso que é no Salmo 16, não pus ali, mas penso que é porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Portanto, Jesus, quando foi parar ao inferno, já sabia, ao Hades, já sabia que a alma dele não ia ficar lá. Porque ele próprio disse, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porquê? Porque aquele lugar é um lugar transitório. Tanto o lugar de tormenta como de consolo no Hades é um lugar, não é permanente, não é eterno, não é definitivo, é apenas transitório. Muito bem. Mateus 12, 38 a 40. Mateus 12. Muito bem. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Qual é que é o sinal do profeta Jonas? É este, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ok? E agora vamos ver Jonas. Porque quando nós temos referências dadas por Jesus ou por outro homem de Deus, sei lá, o Paulo fala muitas vezes no Velho Testamento, o Pedro pregou acerca do livro de Joel, normalmente o que é que as pessoas fazem? Não ligam muito a ir lá ver, mas é bom ir ver. Neste caso é bom ir ver, ok? Porque se há um sinal que eles pedem e Jesus diz, olha, não há outro sinal a não ser o de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que ele tivesse também 3 dias e 3 noites no seio da terra, no coração da terra, nos lugares inferiores, lugares baixos, o Hades, o inferno, ou o Sheol, no Velho Testamento. Vamos então a Jonas 1:17, não é? É, Jonas 1:17. Não sei se a vossa Bíblia tem Jonas, não? Tem? É aquele livro que está colado às páginas. Por exemplo, deparou o Senhor um grande peixe. Vocês sabem a história de Jonas, não é? Jonas não tem? Isso foi comprado nos saldos. Será que vou para páginas? Ou então alguém disse, já não é para hoje, e rasgou. Então, é preciso conhecer minimamente a história do Jonas, não é? O Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir pregar o Evangelho a Nínive. Mas o Jonas era malandro, era macaco, porque ele achava que não era justo salvar aquele povo, que devia ser um povo e peras, daqueles da rebimba ao malho. E o Jonas ficou assim, eles não merecem ser salvos, e por isso não quis ir. Havia muitos profetas que tinham esta mania, o Abacuque também tinha, quando estava a fazer queixas a Deus, e Deus disse, até que eu vou enviar os sírios. E ele dizia, o quê? Os sírios? Então tu vais enviar um povo que é menos justo que os israelitas. E também teve ali um despique com Deus. Mas pronto, é como quem diz, então eu vou ser repreendido por alguém que é pior que eu.
Não tem a ver com a pessoa que repreende, tem a ver é com a ordem de Deus. Deus queria salvar aquele povo e simplesmente o profeta tomou aquela atitude que os fariseus tomaram com Jesus quando viram os pecadores ir ter com ele. Agora está a receber pecadores em casa dele. Os judeus sempre tiveram, porque ao fim e ao cabo era um povo escolhido. E quando se falava dos outros povos, eram inimigos. E eles não admitiam que eles também tivessem os privilégios que eles tinham. Daí a razão do Jonas não querer ir a Nínive pregar o Evangelho. Só que quando alguém desobedece a Deus, é uma carga de trabalhos. E o que é que o Jonas fez? Meteu-se num navio para fugir de Deus. Como se fosse possível fugir de Deus, não é? Mas há muita gente que pensa que pode-se meter debaixo da cama, que Deus não o vê. Muita gente pensa que... Ou isso, dentro do guarda-fatos. Seja como for, o Jonas teve naquela ideia, vou apanhar o navio e vou fugir de Deus. Só que as coisas correram muito mal. No meio do mar, aquilo houve uma borrasca, uma tempestade enorme. O barco estava a ser açoitado, estava em risco de se naufragar. E, curiosamente, que o capitão do navio, não é? Começou a indagar o que é que será que está a acontecer que os deuses estão zangados. Antigamente, as pessoas acreditavam em vários deuses. Havia o deus do trovão, portanto, naquele momento estavam vários zangados. Estava o do trovão zangado, estava o do mar zangado e estava o do vento. Eram pelo menos 3 deuses que estavam ali. A coisa não tem... E o deus das embarcações, a Nossa Senhora dos navios, também devia estar zangada com alguma coisa, não é? E então a primeira coisa que eles pensaram é assim, há aqui alguém que fez qualquer coisa errada que o Deus dele está zangado. Vejam o que é que eles se puseram, não é? O que é que eles depreenderam. E foram indagar um por um. Olha lá, estás bem com o teu Deus? Entre os tripulantes e os passageiros, neste caso os Jonas e outros que lá iam, não é? E eles, olha, estás bem com Deus? Tudo bem. Ofereci um cordão de ouro, está tudo bem. Então e tu? Eu também estou bem, ofereci um novilho, eu ofereci um cheque, não sei quantos euros. Eu fui a pé até Fátima, comigo está tudo bem, eu cumpri a minha obrigação, os meus votos. Então estavam todos bem com os deuses deles. Até que o Jonas diz assim, já sei, o problema é meu, sou eu, Deus está zangado é comigo. E a prova disso foi que ele, quando se mandou ao mar, saltou do navio para o mar, o que é que aconteceu? A tempestade acabou. Conclusão, era mesmo ele. E Deus, diz a Bíblia, que deparou o Senhor um grande peixe, já estava preparado para ele, para que o engolisse, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Estou a ler Jonas 1,17. O capítulo 2 começa, mas é a continuação do versículo 17, do capítulo 1. Às vezes a gente muda de capítulo e pensa que muda de história, mas não. É exatamente a mesma coisa. Diz assim, então Jonas, no ventre do peixe, portanto é a continuação de quando o peixe estava lá preparado para o Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, no ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. No ventre do abismo. Este abismo aqui refere-se também ao Sheol, portanto isto é no Velho Testamento, era do hebraico, e assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também importa que o Filho do Homem, Jesus, estivesse 3 dias e 3 noites no inferno, ok? No Hades, neste caso, no Novo Testamento em grego. Se fosse no Velho Testamento era o Sheol, mas vai parar ao mesmo lugar, ok? Então é importante compreendermos que o próprio Jesus não morreu e foi para o céu. Não, ele esteve lá embaixo. Quando eu digo lá embaixo é porque é nos lugares inferiores da terra, ok? No seio da terra. Ele próprio disse, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. É o Hades. Muito bem, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18.
Vamos ver uma coisa que se calhar nunca nenhum de nós entendeu. E hoje vamos entender, vamos ter outro entendimento mais correto acerca daquilo que representa as portas do inferno. Que é uma coisa que muita gente não sabe o que é. A gente ora, faz luta espiritual e pensa que as portas do inferno é uma coisa e não é. As portas do inferno é sempre as portas do inferno. Mas não é como as pessoas, a imagem que as pessoas têm. Se eu perguntasse agora qual é a imagem que vocês têm, o que é para si as portas do inferno? Se calhar você dizia uma coisa que depois de ouvir o estudo, depois de ouvir o que é que a Bíblia diz e o estudo, se calhar fica a pensar, não pensava que fosse assim. Mas vamos ver. Mateus 16, versículo 18. Muito bem. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok. Então o que é as portas do inferno? O inferno está aqui, os lugares baixos, lugar de tormento, lugar de consolo, com o abismo ao meio. Qualquer um destes pontos é considerado como inferno. Ok? Porque o inferno é o mundo dos mortos, e isto aqui é o lugar dos mortos. O que é as portas do inferno? São os portões do Hades que aprisionam as pessoas. Só que Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. O que é a igreja? A igreja não é só aqueles que estamos aqui reunidos, são aqueles que estão à espera de Jesus também. Aqueles que estão aqui à espera de Jesus também são a igreja. E são estes que estão aqui, os quais a morte não poderá conter, nem tampouco os portões do inferno prevalecer. Porque quando chegar o dia da ressurreição, os que estão aqui, desejosos de sair daqui, vão sair. Vão ressuscitar juntamente com Cristo. Com Cristo e vão ter com Jesus nos ares e viver eternamente com Ele. Quando se fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não se está a falar do diabo e dos exércitos do diabo, dos exércitos dos demónios contra nós e não podem prevalecer contra nós. Não, não é só isso. É a morte que não irá reter aqueles que esperam a ressurreição. Não vai conter. As portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que esperam em Cristo, que esperam na salvação eterna. E vamos ver mais coisas. 1 Coríntios 15, 51, 55. 1 Coríntios 15, 51, 55. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Estes que estão aqui, pode-se considerar que estão a dormir no sentido do descanso. É um lugar de consolo, de descanso. Está escrito em Salmo 139 que se eu subir às mais altas nuvens, aí tu estarás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, tu também estarás comigo. Aonde quer que você esteja, Deus está lá. Não há maneira de fugir de Deus. Então, no lugar de consolo, quando diz, se eu fizer a minha cama no Sheol, a minha cama é um lugar de descanso, certo? E Sheol significa inferno, no hebraico. Portanto, a palavra para Sheol é inferno. Está tudo dito. Então, o inferno, há quem esteja a descansar também no inferno. Porque o inferno é isto que tu está aqui. Embora haja um lugar de tormento, também há um lugar de consolo, onde as pessoas dormem e descansam, à espera de Cristo, à espera da ressurreição. Amém, irmãos? Então, acho que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Quando diz aqui, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, é aqui, onde está a morte do teu aguilhão, que significa Hades, inferno.
Então é importante entender que estas coisas que estão escritas aqui no Novo Testamento já estavam escritas no Velho. E nós podemos ver isso em Oséias 13:14, por exemplo. Oséias 13:14. Eu fico admirado como é que eu li várias vezes, li a Bíblia se calhar uma vez ou duas toda, mas nunca ninguém me levou a pensar que as coisas do Evangelho, as coisas do Novo Testamento, os mistérios que estavam ocultos, já estavam todos escritos aqui no Velho Testamento. Só que nunca ninguém me chamou a atenção para isso. E eu sozinho também não chegava lá. Porque a gente, quando começamos, somos bebés em Cristo, somos indutos, não é? Estamos a começar. Precisamos de um guia, precisamos de um pastor, de um professor que nos ensine, que vá mostrar-nos a nós estas doutrinas, estas coisas que estavam escritas no Velho Testamento, porque nada do Novo Testamento é novo, é totalmente novo. O Evangelho de Cristo teve origem em quem? Em Jesus? Não. Teve origem em Deus, claro, mas através dos profetas. Porque é que a Bíblia diz que o fundamento da igreja tem que estar fundada no fundamento dos apóstolos e dos profetas? Porque o Evangelho tinha sido anunciado pelos profetas. O Evangelho, a morte, a ressurreição, o inferno, o céu, está tudo escrito no Velho Testamento. Só que nunca ninguém nos mostrou, nunca ninguém nos disse isso. E daí a razão de nós às vezes fazermos ideias erradas acerca das coisas e não estarmos totalmente por dentro das doutrinas de Cristo. Quando Jesus pregava, havia coisas que ele não perdia muito tempo. Porquê? Porque já sabia que os judeus sabiam estas coisas básicas porque vinha tudo na lei, vinha tudo no Velho Testamento. Eles conheciam, os fariseus conheciam de gingeira os profetas. De gingeira o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. De trás para a frente, sabiam no quase de cor. E o que é que acontece? Nós somos gentios, alheios às promessas de Deus, alheios às alianças, sem Deus no mundo, sem saber ler nem escrever, caímos de paraquedas pela salvação, pela graça. E aqui estamos nós. E começámos a ler a Bíblia. Coisas que eles já conheciam, que os judeus já conhecem desde pequeninos. Porque os judeus, até uma certa idade, eles tinham que saber determinadas, principalmente da Torá, os 5 primeiros livros de cor. Ora, há uma vez nós tivemos uma educação assim? Não. Nunca ninguém nos ensinou. Hã? O Torá, pois, o Torá é o Pentateuco, exatamente. São os livros da lei. Agora nós caímos de paraquedas, estamos a aprender agora e temos muito caminho pela frente. Muito caminho pela frente. Só que já não precisamos estar tão preocupados nos pormenores e como é que o tabernáculo é feito e porque é que significa as cordas e os panos e aquilo tudo. Já não precisamos tanto de entender estes pequenos pormenores, embora tenha muita coisa ali escondida, útil para nós, que nos mostra Cristo. Ok? Mas isto é importante mostrar a vocês que o Velho Testamento é realmente uma sombra de tudo aquilo que haveria de vir. Não era a imagem real das coisas, mas a sombra. Mas mesmo a sombra já define uma silhueta, é ou não é? Eu vou olhar para o chão, quando o sol me bate por trás, e eu vejo, estou mais gordo, estou mais magro. É a imagem real das coisas. A imagem real não é a sombra, mas reflete muita coisa daquilo que eu sou também. Não é verdade, irmãos? Então, o Velho Testamento é isso, é a sombra do que viria. Hoje, para nós, é mais importante o Novo Testamento, não menosprezando o Velho. É importante saber o Velho também, porque é a gênesis, ou a semente da coisa real que surgiu. Estamos a falar de Cristo. Mas o importante hoje é Cristo. Em Mateus 17, quando fala do Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu mais os discípulos, diz que o Pedro ficou encantado quando viu Jesus a transfigurar-se e a falar com o Elísio e com Moisés. Ficou deslumbrado com aquilo, até disse, Senhor, faço aqui já 3 tabernáculos para ti e para nós e para o Elísio e para o Moisés. E a gente fica aqui. Coitado, ele não sabia mais.
E diz que, de repente, Jesus foi envolto, mas o Elias e o Moisés, envolto numa nuvem, resplandecente, uma coisa mesmo luminosa, não, só... Eu não sei como é que é descrever aquilo, mas pronto, uma nuvem cheia de luz, uma coisa assombrosa, não é? E diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele dai ouvidos. A ele dai ouvidos. Deus, lá no céu, confirmou que nós precisamos de ouvir Jesus. Estavam presentes o Moisés e o Elias. Quem era Moisés? O representante de quê? Da lei. Da lei que foi dada ao povo judeu, certo? E estava o Elias, que é o representante de quem? Dos profetas. Dos profetas do Velho Testamento. Até João Batista, Elias era, digamos, o símbolo, o emblema, era o representante. Tanto Moisés como representante da lei, Elias como representante dos profetas. E Deus lá em cima no céu diz: olha, você tens a lei e tens os profetas. Mas eu quero que vocês ouçam o meu filho. É preciso fazer um boneco? Quer que eu faça aqui um boneco? Não, o boneco é este. Nós precisamos de ler o Velho Testamento à luz dos ensinamentos de Cristo. E não a começar a ler o Velho Testamento e depois ir passar para o Novo. Não, ao contrário. Você tem que pegar nos óculos de Jesus, conhecer bem a doutrina de Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer bem a pessoa de Cristo, ou o melhor possível, e depois ir ao Velho Testamento, para entender que aquilo que foi escrito acerca de Jesus já se tinha cumprido. Nunca ao contrário. Nós lemos sempre a Bíblia da frente para trás. Sempre. O Apocalipse só se consegue entender com o Velho Testamento. Mas tem que ser lido no Novo, mas com o entendimento do Velho. Porque está tudo escrito nas profecias. Okay? É importante saber que nós temos Cristo, que é a pessoa mais importante que nós precisamos de ouvir, mais importante que Isaías, embora eu gosto muito de ler o livro de Isaías, gosto muito de Salmos, gosto muito de Provérbios, e há bem pouco tempo fiz aquela exposição das cinco chaves, ou 5 passos, ou 5 princípios para prosperar, foram tudo em Provérbios, com certeza, não tem problema nenhum. Mas eu hoje entendo o Novo Testamento, o Velho Testamento e Provérbios e Salmos à luz do Novo. Então, Cristo é a chave hermenêutica, a chave de interpretação para toda a Bíblia, toda. Não é Isaías, é Jesus, é o mais importante, ok? Isto tem que ficar dentro de nós, bem firme, para não vacilarmos. Ora bem, 1 Tessalonicenses 4,17. Isaías 13,14. Eu não li, não acabei de ler. Peço perdão. Muito bem. 13,14. Está aqui. E eu remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Olha só. Está a falar aqui do inferno do Sheol. Porque no Velho Testamento é do hebraico Sheol. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. A quem? Àqueles que ainda hoje lá estão. Aqui, à espera de Cristo. À espera de Cristo. Cristo já veio, mas à espera da ressurreição dos mortos. Jesus já veio, sem dúvida. Agora, eles ainda não ressuscitaram para o juízo, para a vida eterna. Há de ressuscitar. Deus vai-lhes dar um corpo novo, transformado, incorruptível, imortal, e aí estarão para sempre com Jesus. Amém? E veja que já está escrito no versículo 14 de Oséias do capítulo 13. E eu vos remirei do poder do inferno. A ver? Do poder do inferno. O lugar de consolo onde estão os justos que morreram no Velho Testamento estão aqui no inferno. No inferno, no lugar de consolo. Junto a Abraão. Ou no seio de Abraão. Também se pode dizer. Os irmãos estão a entender? Eu gostava de ver... O primeiro dia assustei-me com as vossas caras. Hoje já estou um bocadinho mais tranquilo, estou mais em paz, porque alguns estavam a olhar para mim, mas assim eu devo ter aterrado agora de algum planeta. E eles pensaram: onde é que ele vai? Que galáxia? Será de Andrómeda? Será de a galáxia de Sagitário? Eu fiquei um bocadinho assustado. Eu falei com o pastor e ele: não, porque eu fiquei mesmo assim.
Porque se isto se fizer luz em vós, se isto for aceito, não quer dizer que seja uma doutrina estranha. Está escrito. Estamos aqui a ver em Oseias 14, veja, em Oseias 13, 14, e eu os remirei do poder do inferno. Até dá a impressão que Deus está aqui a tirar pessoas do inferno que estão condenadas. Não. Ele está a tirar do inferno as pessoas que morreram na esperança de Cristo, na esperança da salvação. Está a ver? Ele os remirá da morte e os resgatará da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Está a ver? Aquilo que foi falado em 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 55, já estava escrito em Oseias 13, versículo 14. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Morte na questão do inferno, que significa inferno. Ok? Muitas vezes no Velho Testamento também vem a palavra morte, além, sepultura e inferno. Ok? E isto às vezes dá confusão, porque há muita gente que vem com teorias da conspiração, vem com aquelas coisas de tem mania que os gatos comem alpista. Mas esta palavra aqui está a falar da sepultura. São aqueles que não acreditam no inferno. E realmente lá está a sepultura. Só que é preciso ter atenção que eles traduziram sepultura em sítios que não é sepultura. Traduziram sepultura em lugares que é inferno mesmo. Porque sepultura tem outro nome. E eu não sei se pus aqui, que é assim. Há uma palavra no hebraico que significa sepultura e é uma palavra específica. Em algumas palavras do Velho Testamento fala de sepultura, que é esta palavra, keber. E sepultura no grego é tafos. Isto é só para explicar que às vezes a palavra é mesmo sepultura, mas tem uma palavra específica. Lá está, que é bom a gente às vezes ir ao original, à língua original da Escritura. Se for no Velho Testamento temos que ir ao hebraico, se for no Novo temos que ir ao grego. Ok? É importante, porquê? Porque o grego é muito mais rico do que o português. Nós em português temos uma palavra para amor, os gregos têm 4. Há uma confusão desgraçada quando se fala de amor na Bíblia. Eu uma vez era para ter dito isto, depois acabei por não dizer. Aquela conversa de Jesus e o Pedro. Quando Jesus, depois do Pedro ter negado Jesus faz uma pergunta ao Pedro. Pedro, tu amas-me? Sim, amo-te, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus faz a mesma pergunta, não faz? Pedro, tu amas-me? Eu nunca percebi isto. Até ao dia que aprendi. Porque Jesus 3 vezes, e eu pensava assim, bem, ele negou 3 vezes Jesus, portanto vai ter que falar 3 vezes, né? Para, digamos, compensar a falha dele, o pecado dele de ter ignorado Jesus, ter rejeitado Jesus, que ele rejeitou mesmo ali, à frente dos outros. Mas não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que Jesus quebrou o Pedro. Ele quebrou de várias maneiras. E quebrou da seguinte maneira. Pedro, tu amas-me. Quando Jesus lhe diz, amas-me, Jesus não estava a falar do amor normal. Jesus estava a falar a ele, Pedro, tu amas-me. Pedro, tu, agape, tu amas mesmo ao ponto de dar a tua vida por mim? Ora, porquê é que Jesus lhe perguntou isto? Porque ele sabia que o Pedro, embora fosse um gargantas de primeira, mais garganta que eu, que ainda estou a convalescer. Vai lá que a semana passada estava pior. Quando o Pedro negou Jesus, o que é que ele tinha dito um dia antes, se calhar, ou 2 de antes, quando eles estavam lá no jardim de Getsemane? Senhor, eu vou-te seguir por todo lado. Não, senhora, tu não vais nada. Vai. Jesus disse que tinha que se entregar e que o Filho do Homem iria sofrer, iria ser açoitado, ia ser crucificado. E o Pedro diz, nem penses nisso, eu vou-te seguir para todo lado. Vais seguir para todo lado? Só quando lhe perguntaram, tu não és o discípulo de Jesus, tu não estavas com ele. Eu não. Negou-o 3 vezes. A ver? Por isso Jesus perguntou-lhe assim, Pedro, tu agape? E o Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não respondeu, eu te amo, como em português. Sim, senhora, eu te filéu.
Filéu é um tipo de amor diferente, não é um amor sacrificial. É aquele amor de amizade, um amor, não é o mesmo amor de Deus, de agape, que esse amor de Deus foi o que fez Jesus morrer na cruz por si e por mim. E Jesus sabia muito bem que ele não tinha o amor agape. Por isso é que ele fez a pergunta, tu agape? E ele disse, sim, senhor. Se fosse em português, não, senhor, sabes que eu não te amo ao ponto de dar a vida por ti. Mas ele disse, sim, senhor, eu te amo. Eu te filéu, eu te amo como amigo. Não sou capaz de dar a vida por ti. E Jesus tornou a fazer uma pergunta. Pedro, tu me filéu? E ele disse, sim, senhor, eu te filéu, eu te amo como amigo. Não te amo ao ponto de dar a vida por ti. E Jesus tornou a fazer uma pergunta. Pedro, eu aqui cometi um erro. Primeira vez ele diz, Pedro, tu me agape? E ele, sim, eu te filéu. E a segunda vez tornou a fazer a primeira pergunta, tu me agape? E ele, sim, eu te filéu. A terceira vez que deixou o Pedro triste e ao ponto de chorar foi, Pedro, tu me filéu? E ele disse, sim, senhora, tu sabes todas as coisas. Não vale a pena estar-te a enganar. Não vale a pena estar a dizer que te amo ao ponto de dar a vida por ti, porque eu não sou capaz. A prova disso é que eu te neguei. A ver? E o Pedro ficou de tal maneira traumatizado com este episódio que nunca pensou que Jesus algum dia ia chamá-lo. Ia ter mais alguma conversa com ele. Quando a Maria Madalena viu que Jesus tinha ressuscitado, Jesus disse assim, olha, diz aos teus irmãos, diz aos discípulos, neste caso, aos apóstolos, que vão ter comigo e ao Pedro. Ele falou, diz a eles para virem ter comigo e ao Pedro. Portanto, ele separou o nome de Pedro, não disse o nome dos apóstolos, mas disse o nome de Pedro, para que ela transmitisse ao Pedro a vontade que o Senhor tinha de se reunir com ele. Porque o Pedro nunca pensou que Jesus o ia restaurar, o ia outra vez dar-lhe a oportunidade de estar ao pé dele. Veja como é que ele não ficou traumatizado. Isto para explicar aqui, as palavras em grego têm outro significado, têm outra profundidade que não tem a palavra em português. Em palavra amor em português, a pessoa pode dizer, eu amo este gelado, e como um gelado. Mas ao mesmo tempo vê o cão, eu amo este cão. E ao mesmo tempo dá um beijo à namorada e diz, eu amo-te. Portanto, ele ama três coisas, ama o gelado, ama o cão e ama a namorada. E casa com ela e eu amo-te. Mas este amor, em português, é igual para tudo. Para o cão, para o gelado, e para a namorada e para a mulher. Mas em grego não. Se for com o gelado e com o cão é storge, que é um amor às coisas. Um amor, uma estima que a pessoa tem por uma coisa. Gosta muito de uma coisa. O amor filéu já é um amor de um amigo. O amor eros já é o amor entre marido e mulher. O amor carnal. E depois tem o amor agape, que é o amor, já falei o filéu, não já? O filéu de amigos e também entre parentes, pai, filho, também tem o amor filéu. Por exemplo, Filadélfia, a igreja de Filadélfia vem de filos, que é um amor fraternal. Okay? O amor agape é o amor incondicional de Deus, um amor sacrificial. Portanto, uma palavra amor, em grego, tem 4 vertentes, para mim com muito mais profundidade e propriedade, do que só amo-te, amor. Não chega. E inferno é a mesma coisa. Quando se fala aqui no inferno, fala-se do Hades, fala-se do lugar onde estavam os mortos à espera da condenação eterna, mas ao mesmo tempo os mortos que morreram em Cristo, na esperança do Messias, e que estão à espera da ressurreição para a vida eterna. Não para a condenação, mas para a vida eterna. Por isso é que lá em Oseias diz, eu os remirei do poder do inferno. A ver? 1 Tessalonicenses 4,17. Agora sim. Primeira Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens
para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, mas será que estes aqui não estão com o Senhor? Também estão. Mas como é que eles estão? Porque Deus está em todo lado. Jesus é omnipresente. Certo? E Salmo 139, no Velho Testamento, milhares de anos antes, o salmista dizia: se eu subir às altas nuvens, aí tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, aí tu estás também. Portanto, Deus está em toda a parte. Embora aqui eles estejam com Cristo, porque Cristo é omnipresente, eles não estão plenamente com Cristo. Só irão estar plenamente com Cristo quando ressuscitarem. Que é o que está aqui escrito no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Só vamos estar para sempre, eternamente com Jesus, depois da ressurreição. Amém, irmãos? 1 de Pedro 3,19. Sim. Lucas 20, assim, aqui também é importante. Peço perdão. Lucas 23, versículo 42, 43. É isso. Lucas 23, 42, 43. É a célebre conversa que o ladrão, à direita ou à esquerda, não sei, quando Jesus foi crucificado, tem com Jesus. E você só vai entender esta conversa depois de ter ouvido a explicação de que o inferno não é só o lugar da condenação, mas o inferno inclui também o lugar de consolo onde estão os santos à espera da ressurreição. Porque foi isso que Jesus falou com este homem. E acrescentou Jesus, Jesus, disse o ladrão, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu não vou entrar em grandes pormenores, só quero dizer que o que no grego não existe, portanto, isto traduzido como deve ser seria, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem duas maneiras de ler, as duas estão corretas, só que dão ideias diferentes. Querem dizer a mesma coisa, mas com uma ideia diferente. Em verdade te digo que hoje estarás. Ou em verdade te digo hoje, digo-te agora, que estarás comigo no paraíso. Ok? Como é que Deus, Jesus, permite a ele estar hoje, se nós lermos, em verdade te digo hoje, que hoje estarás comigo no paraíso. Como é que é possível se Jesus foi parar ao inferno? Porque o inferno compreende estes dois lugares diferentes. O lugar de tormento e condenação, mas ao mesmo tempo o lugar de consolo dos justos. Agora você diz, mas o ladrão era justo? Não, mas arrependeu-se à hora da morte. E depois? Quanta gente não é salva? Não é salva à hora da morte e confessa Jesus e se arrepende genuinamente e vai parar aonde? Ali, ao lugar onde está Abraão, onde estão os outros à espera da ressurreição. Não vai para o céu. Estão a entender? Que é isso que a gente aprendemos, erradamente. A pessoa vai para o céu, vai para o inferno. Não. Você vai para o céu quando ressuscitar, quando o seu corpo ressuscitar, ou se estiver vivo quando Jesus vier, você é transformado naquela hora. Recebe um corpo novo, imortal e incorruptível. E então vai para o céu, sim. Aí vai estar eternamente com Deus no céu. Mas aqueles que morreram antes de Jesus vir, ou os que morrermos antes de que Jesus venha, vão todos parar a este lugar aqui. Que se pode chamar, não é um lugar, mas é o seio de Abraão. Junto de Abraão. Junto com todos os patriarcas. Os irmãos estão a entender? Agora explica-se e compreende-se como é que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O mais correto nesta conversa aqui é em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso, é preciso que se note, o paraíso é o Éden restaurado. Aquele jardim do Éden no Velho Testamento, em Gênesis, restaurado. E isso vai ser aonde? No reino de Deus. Nos novos céus e nova terra. Onde está a árvore da vida, onde as nações comerão das folhas para sararem. Isto é o que está escrito. Portanto, o mais correto
é compreender que Jesus estava-lhe a dar a promessa do futuro. Não era para hoje. Em verdade te digo hoje. Eu de hoje te digo-te a ti que vais estar comigo no paraíso. Porque o ladrão também diz ele, lembra-te de mim quando vieres no futuro. Quando vieres com o teu reino. E quando é que Jesus vai vir com o seu reino? Apocalipse 19. Onde ele virá com os santos anjos de Deus e com o exército dele montado no cavalo branco. Em Apocalipse 19. Onde ele instituirá o reino dele. Aqui na terra. Novos céus e nova terra. Ok? É aí que é o paraíso. Onde o Paulo esteve, por exemplo, que foi arrebatado ao terceiro céu, o paraíso de Deus. Pronto. Agora, vamos andar mais um bocadinho para a frente. Efésios, a árvore da vida, eu não quero falar nisso porque lá está, isso tem a ver com o paraíso. Efésios 4, 7 e 8. Isto é bem importante, muito importante aprender aqui algo. Efésios 4, versículos 7 e 8. 4, 7 e 8. É isto. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu Deus aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, ou às partes mais baixas da terra. O que é que aconteceu? Jesus esteve nas partes mais baixas da terra, no seio da terra, no coração da terra, no Hades. E, ao terceiro dia, ressuscitou, certo? E levou cativo o cativeiro. O que é o cativo o cativeiro? Será que aqui, no lugar de consolo, há cativeiro? O que é um cativeiro? O cativeiro é uma prisão. É algo que aprisiona as pessoas. O que é que aprisiona as pessoas? A morte. A morte, o último inimigo a ser vencido. Deus um dia irá pôr a morte por escabelo dos pés de Jesus. Será o último inimigo a ser vencido. Conclusão. Aqueles que estão no mundo dos mortos estão aprisionados, presos, retidos pela morte. E Jesus, quando desceu às partes mais ínfimas da terra, aqui este lugar, diz que quando subiu, levou cativo o cativeiro. O que é que ele fez? O que é isto de levar cativo o cativeiro? Venceu a morte. Venceu a morte. A morte já não tem mais poder sobre ele, nem sobre aqueles que ressuscitaram com Cristo. Está a entender agora? Jesus levou cativo o cativeiro, que levou o poder da morte. Aliás, ele próprio diz que ele tirou as chaves do inferno e da morte, certo? Então ele levou cativo o cativeiro. A morte morreu. Ele anulou o poder da morte que prendia esta gente que estava aqui. Então, pastor, mas já não prende mais? Por enquanto ainda prende, porque ainda é um inimigo a ser vencido totalmente. Mas as portas do inferno não irão prevalecer contra aqueles que estão aqui. Contra a Igreja de Cristo, contra os que morreram em Cristo. Estão a entender? Faz sentido agora. Estas coisas são importantes para fazerem sentido. Há muito mais coisas a dizer. Olha. Tome nota dos versículos, se quiser. Não vou estar a falar mais, senão acabo depois muito tarde e eu não gosto nada de acabar tarde porque está frio e vocês também... Alguns vêm de longe e também não quero estar a abusar. A semana passada a gente abusou um bocadinho mais tarde. Muito bem. Aqui onde diz o altar do sacrifício, em Apocalipse 6, 9 e 11, eu vou ler, se não se importam, para que não fique no ar. Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vi as almas debaixo do altar, as almas daqueles que morreram, que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Atenção, quem é que está debaixo do altar? Aqueles que morreram por causa da palavra, os que morreram em Cristo. Estão aqui. Pastor, mas isto é debaixo do altar? O que é o altar? Vocês sabem que no tabernáculo havia dois altares. Havia o altar de sacrifício e havia o altar do incenso. Um era de bronze e o outro era de ouro.
O de bronze significava morte e sacrifício. O de bronze significava orações, intercessões e adoração. Oferta suave a Deus. Então, quem são as almas daqueles que morreram debaixo do altar? Qual é este altar? O altar é o lugar onde se morre. Onde é que se morre aqui nesta terra? É aqui, a terra. O altar é esta terra. Vocês nunca ouviram o que está escrito em Salmos, que a terra é os cabelos dos seus pés. O trono de Deus está no céu, mas a terra é os cabelos dos seus pés. É ou não é? É o lugar onde ele tem assento os pés. O Santo dos Santos. O Santíssimo. A terra é o altar. E onde é que estão as almas daqueles que morreram neste altar? Debaixo do altar. Nas regiões inferiores da terra. No inferno, no Hades, em grego, e no Sheol, em hebraico. Ok? Os irmãos estão a entender? E depois eles dizem assim, clamaram em alta voz dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, nos julgas nem vingas o nosso santo dos que habitam sobre a terra? E agora leíamos o resto, não vale a pena estar a ler, porque não vem a propósito. Vem a propósito é de compreender estas pequenas coisas que nos fazem ligar a doutrina do inferno e compreendê-la na sua essência, que não é um lugar só de condenação, mas é um lugar de espera, de intermediário, onde as pessoas esperam pela ressurreição final. Onde Jesus passou 3 dias e 3 noites. Onde ele disse que havia de estar com o ladrão à direita dele lá na cruz do Calvário. Okay? Onde as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que lá estão, à espera da ressurreição. E quando chegar esse dia, a morte também quer agarrar, mas não pode. Não vai prevalecer contra eles. Amém? Não tem a ver com aquela batalha espiritual e a gente ora, não, Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Muita gente, eu digo, eu sou franco, nós temos que ser honestos. Eu orei várias vezes isso sem saber o que estava a dizer. Quantas vezes eu não orei? As portas do inferno não prevalecerão. E eu, as portas do inferno para mim era aqueles demónios que andam aí à volta e a querer impedir-nos a nós de avançar. Era isso que eu pensava. Era sozinho eu. Era só eu. Éramos todos nós. Eu também já ouvi. Satanás, estás amarrado aos cabelos dos pés de Jesus. Ouvi um pastor orar, a interceder. Satanás, estás amarrado aos cabelos dos pés de Jesus. Aos cabelos. Eu imaginei os cabelos de Jesus com os pés muito cabeludos. Mas eu ouvi um pastor orar assim. Estás amarrado aos cabelos dos pés de Jesus. Claro que uma pessoa que tenha uma imaginação fértil pinta logo um cenário com os cabelos enormes, né? Para amarrar o diabo. Mas veja ao ponto que as pessoas chegam eu não digo que seja ignorância, mas é falta de estudo, falta de meditar nestas pequenas coisas que as pessoas não dão muita importância e depois vai-se acumulando erros. Ao longo dos anos vai-se orando de uma determinada maneira e sobretudo quem está dedicado mais à oração e à intercessão, nós precisamos de aprender estas pequenas coisas. Ajuda-nos a nós localizarmos e enviarmos as armas certas para o inimigo certo, no lugar certo. Certo? A mim ajuda. Ora, muito bem. Continuando. O altar do sacrifício debaixo do trono. Sim, é importante isto. O altar do sacrifício, que é o tal onde eles morreram, que é aqui na terra, está debaixo do trono. Está debaixo do trono. Está aqui, debaixo do trono. O trono está por cima e aqui está, por baixo do altar, as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus. O tal altar de ouro, que está em Filipenses 1:23, não está debaixo do trono, está diante do trono. Este altar, o altar de ouro, onde as pessoas, que representa as orações dos santos e o louvor e a adoração. Não está debaixo do trono, está diante do trono. São duas coisas diferentes. Muito bem. Ainda outra coisa para terminar, que é o lago de fogo. O lago de fogo também muitas vezes é traduzido como inferno, mas a palavra do original de grego é Geena. O que é o Geena? Geena era um lugar, o Vale de Inon, se não estou em erro, era o Vale de Inon, em Jerusalém, onde se queimavam os cadáveres das pessoas, as pessoas que
condenados e que eram crucificados e depois aquilo eram queimados os cadáveres, era é tipo um lixão, sabe o que é? Há lugares onde está sempre a queimar os detritos e as coisas que não prestam, estão lá a queimar. Os cadáveres de animais, por exemplo, os animais que eram mortos no sacrifício do templo, as carcaças eram lançadas fora de Jerusalém. Era esse lugar chamado Guiena, no Vale de Enon. É importante isto, porquê? Porque quando se fala do Lago de Fogo, e em Apocalipse 20, 13 e 14, este Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, sabia? Não há lá ninguém a arder. Ninguém. Vai ser inaugurado. Não sei se o Presidente da República está lá para cortar a fita. Espero bem que não. Espero bem que não. 13 e 14. Ajudem-me lá, eu gosto, o vosso pastor também tem este costume. Se foram abençoados, eu gosto de perguntar, não é? Eu só pergunto, este está a fazer sentido? Está a fazer sentido? É porque não é fácil ensinar isto. Não é fácil, é um assunto muito extenso. Isto aqui, eu só estou a fazer de uma coisa muito abreviada, assim, muito assim por alto, senão não dava, não é? Mas eu, do fundo do meu coração, como eu entendi, eu tento me esgatanhar todo para vos explicar o melhor que eu sei. Mas também não sei tudo, né? E não é a primeira vez que eu estou a ensinar isto. Portanto, estou muito verdinho. Ainda não tenho aquela tarimba de explicar coisas que já se explicam há muitos anos, né? Não. Estou a explicar isso pela primeira vez. Entendi. E eu só quero é que vocês digam. Eu estou a entender. Está-se a fazer luz. É só isso que eu quero que vocês me deem esse feedback para eu ficar um bocadinho mais tranquilo e o meu coração ficar em paz. Porque eu disse que isto é a aquecer, não é? Bom, já começaram as perguntas. Devia ter sido mal ensinado. Devias ter sido, não foste, e eu também. Eu também. Existem duas mortes. A morte Sim. espiritual e a morte carnal. Sim, Depois de Jesus desceu aos infernos 3 dias e 3 noites. sim, É verdade. Portanto, a morte carnal ou a morte espiritual só se dá depois desse acontecimento. exatamente. A morte espiritual vai se dar quando houver a ressurreição dos mortos, tanto dos condenados como dos justos, e uns ressuscitarão para a morte, que essa que é a segunda morte, outros ressuscitarão para a vida. Pronto, a segunda morte é isso. Sim, Portanto, o reino de Deus vai se situar, se já não se situa, não sabemos, no terceiro céu. exatamente. Quem habita no segundo céu? No segundo céu. O segundo céu é onde nós estamos. Isto é considerado o segundo céu. Não me ensinaram assim. É. No segundo céu existem as hordas espirituais da maldade. É onde nós estamos, filha. Aqui à volta é onde eles andam. Mas isso era no segundo céu, porque ensinaram que havia 3 céus. Sim, E há, não é? sim. Então, e os hordas espirituais da maldade habitam no segundo céu. Sim, eles não habitam, eles transitam. Transitam, pronto. Exatamente. Não é habitar, eles transitam. Porque o lugar deles mesmos, das hostes espíritas da maldade, é no Tártaro, onde eles foram aprisionados à espera do juízo. Eles foram reservados para o juízo e estão ali acorrentados. A maior parte deles, e há muitos que andam aí à solta. O segundo céu é isto que diz. O diabo estará no inferno, exatamente. A comandar as tropas que lá estão também. E agora, isso era... Está. Agora é assim, não vamos entrar muito em pormenores, onde é que está, não está, está debaixo dos nossos pés. É importante saber que está debaixo dos nossos pés e, segundo o que a Bíblia diz, o abismo foi o lugar onde Deus lançou os demónios que os reservou para o juízo, ali em cadeias. Está lá escrito em Judas 1,6 e 2 de Pedro 2,4. Isto é que é importante saber. Agora, o pormenor, quem lá está, quantos demónios é que lá estão e como é que eles se chamam, isso não interessa nada. Ok. Ora bem, Apocalipse 20, 13 e 14. 20, 13 e 14. Diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. É engraçado que aqui em Apocalipse 20, ali diz inferno, pois. Nesta tradução que eu dei diz além. Mas também se pode traduzir por além, mas a palavra certa é inferno, ou Hades, no grego. Ok?
Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, note que, foram lançados para dentro do lago do fogo. O inferno foi lançado no inferno. Mas este inferno do lago do fogo é o Gehenna, é o inferno do fogo, da condenação eterna. Okay? Vai ser inaugurado aqui exatamente pelo inferno e pela morte e pela besta e pelo falso profeta. Eles vão inaugurar, vão à frente, podem ir à frente à vontade. Gostava de saber quem é que me empurrou, não é? Deixa-os ir à frente à vontade. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o que está escrito. Este é o versículo 15. Muito bem. Entenderam então o que é o Gehenna? Gehenna é o lago de fogo. É Mateus 10, 28. Diz lá que não temam aqueles que não temam os homens, mas temam antes aquele que pode lançar no fogo a sua alma. Melhor é ler. Mateus 10, 28. 28, está aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Este inferno aqui é Gehenna, ok? A alma como o corpo. Certo? Em Mateus 18, versículo 9, também tem uma alusão ao Gehenna. Mateus 18. Como é que estás tu? Mateus 18. 18, 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com só um dos teus olhos do que tendo dois ser lançado no inferno do fogo. Aqui também é Gehenna, é o lago do fogo, é a condenação eterna. Certo? Os irmãos entenderam? Aquele diagrama inicial todo colorido, podem pôr, já agora se não se importa, é aquele diagrama fala muito daquilo que nós falamos agora. Está a ver? Aí tem ali um monte com as três cruzes e por baixo tem os ímpios do lado esquerdo, que é o lugar da tormenta. Ao meio tem o Tártaro, tem aquele triângulo invertido, diz lá Tártaro, que é o lugar das prisões onde Deus lançou os demónios à espera do juízo. E do lado direito, o lugar dos justos, o lugar de consolo. E depois tem mais pormenores, tem mais nomes, o Hades, o Sheol, o Tártaro, o Gehenna, tem ali muita coisa que nós falamos. O Gehenna é a última faixa que vai de um ao outro e vê-se aqui tudo amarelo e vermelho e cor de laranja, que é o fogo, é simbolizar o Gehenna, o lago de fogo e enxofre. Sim, e dar a eles. Ah, sim. Então, olha, é boa ideia. Ajuda a entender. Pronto, eu vou ficar por aqui porque este é um tema maçudo. Não gosto muito de ensinar estas coisas, mas eu vejo-me na obrigação. Se eu parto do princípio assim, o meu pensamento é este. Se eu entendi e me abençoou, eu começo logo a pensar, tenho que ensinar isto aos meus irmãos. Porquê? Porque eu sei que nós aprendemos todos ao contrário, ou aprendemos coisas não tão corretas. E isso é que me leva a mim a ter gozo em ensinar, mesmo mal. Eu acho que não estou a ensinar bem porque não é aquela matéria que eu domino, que gosto imenso. Eu só gosto porque sei que é útil para nós. Vai fazer sentido com o resto. Vai explicar o porquê de Jesus dizer isto e coisas que estão escritas no Velho Testamento, coisas que estão escritas no Novo, nos Evangelhos, e vai fazer sentido. Porque se nós não tivermos este entendimento, há coisas que depois já não fazem sentido. Jesus dizer ao ladrão, ainda hoje vais estar comigo no paraíso. Então se Jesus diz que foi para passar 3 dias no inferno, e como é que ele pode estar hoje no paraíso? É isso que me fazia confusão. E com quem diz eu, diz muita gente. A vírgula aqui é tremenda. A vírgula é tremenda. Mas isso é como aquela frase. O caçador tinha um cão e a mãe do caçador era também o pai do cão. É uma frase que já uma vez pus a um doutor, que era uma
professora da minha mulher de um curso que ela tirou, e ela ficou às orelhas, não entendeu? Aquilo fez-lhe uma confusão desgraçada. Só uma vírgula fez toda a diferença. E eu só lhe expliquei assim, o caçador tinha um cão, vírgula, e a mãe, vírgula, do caçador era também o pai do cão. Mas se ler tudo junto, lê-se assim, o caçador tinha um cão e a mãe do caçador era também o pai do cão. A mãe do caçador, mas não é a mãe do caçador. O caçador tinha um cão e a mãe, vírgula, do caçador era também o pai do cão. E aqui é a mesma coisa. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uma vírgula muda logo a ideia, embora vá parar ao mesmo sítio. Mas a ideia é um bocado diferente, ok? E isto começa... Há coisas que fazem sentido e conseguem-se explicar. Se alguém tiver alguma dúvida que eu saiba responder, ponha agora. Ou cale-se para sempre. Hã? É o que se diz nos casamentos. Se tiver alguma coisa, fala agora, então forever hold your peace, né? Ou cale-se para sempre. Tens dúvidas nenhumas? Tens todas, não é? O outro também dizia, não, há só uma coisa que eu não percebi, pastor, então onde é? Desde o princípio. E isto, reparem, há aqui uma coisa importante. Aquilo que eu vos falei hoje parece uma coisa nova, mas não é. Está tudo escrito. Nós é que nunca atentámos para aquilo com mais detalhes. A Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, ou a história do rico e do Lázaro, está lá tudo escrito. Tudo. Mas a gente nunca atentou para isso. A gente olhava para aquilo, mas nunca pensámos que fosse assim realmente. Nunca meditámos naquele assunto. Agora faz sentido, porque isto não era estranho. Aqui está o rico, aqui está o Lázaro, aqui está o Abraão. E todos que morreram em Cristo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, morreram em Cristo. E ainda hoje as pessoas vão parar lá a este lugar, junto com Abraão. À espera da ressurreição. Um lugar intermédio, um lugar transitório. Um lugar à espera que realmente alguma coisa aconteça. As quais portas do inferno não podem pôr você contra a saída desta malta. Ninguém vai reter esta gente ali. Como estava escrito lá em Isaías 14, 13, 14. E eu os remirei da morte, do inferno. Como é que ele vai remir a malta que está no inferno? Será que a malta do inferno tem redenção? Tem. Os que estão à espera em Cristo. Ok? Pronto. Mais alguma coisa? Não. Se não, vamos orar. Para que Deus consiga arrumar as nossas ideias. Oh, Paizinho querido. Obrigado por esta tarefa que tu me deste. De ensinar uma coisa que, se não for pela compreensão do teu espírito, não vale a pena. Mas é exatamente isso que eu creio. E é nisso que eu estou baseado. É nisso que eu estou confiante. É que o teu Espírito Santo irá iluminar as nossas mentes e os nossos corações para as tuas verdades, para a tua palavra, e irá confirmar que tudo aquilo que está escrito é realmente a verdade. Oh Pai, obrigado. Faz-nos entender mais e melhor acerca das tuas coisas, das coisas espirituais, para que a nossa mente seja uma mente iluminada, porque nós já temos a mente de Cristo. Temos a unção do Santo, Senhor. E precisamos apenas de uma semente para que o Teu Espírito nos possa revelar as maravilhas e os mistérios, Senhor, que estiveram ocultos durante tantos anos, tantos séculos, mas que foram reveladas agora em Cristo Jesus e aos Teus santos e aos Teus pastores e professores, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Nós continuamos na esperança, na fé da vida eterna, do além, do porvir, Senhor, do paraíso, coisas maravilhosas que nos esperam, coisas que o olho nunca viu, nem subiram ao nosso coração, são aquelas que Tu tens reservado para aqueles que Te amam. Muito obrigado, Senhor. Faz-nos andar cada vez mais dignamente diante de Ti, obedecente em tudo, Senhor, e cada vez mais glória para o Teu nome, para que o Teu reino cresça e para que nós possamos ser elementos edificantes no Teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por nós Te seguirmos. Obrigado por quereres acreditares em nós. Obrigado por nos teres separado
nos teres eleito, predestinado e chamado para o teu reino, para a tua casa, para a tua família. Muito obrigado, Senhor. A ti, Senhor, nós entregamos toda a honra, toda a glória, porque não merecíamos nada e tu nos deste tudo, 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 tudo. As nossas palavras, Senhor, são rudes para explicar e para agradecer tudo o que já nos deste, Senhor. Só te posso dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós que não éramos povo, hoje somos teu povo. Nós que éramos estrangeiros, hoje somos filhos. Nós que éramos pecadores, hoje somos santos e justos, Senhor, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Faz-nos entender cada vez mais o mistério do Evangelho. Faz-nos entender cada vez mais a tua justiça, a justiça de Deus que é revelada no Evangelho, Senhor. Faz-nos entender a tua vontade, perfeita, boa e agradável. Em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado. Amém. Amém.